Olá, queridos irmãos. Estamos aqui com mais um programa Papo Reto, papo de homem, mas para você e para toda a sua família ser abençoado. Eu tenho certeza que não importa quem você convidar, essa pessoa que você enviar o convite vai ser abençoada, porque aqui a gente fala sobre os temas atuais, mas fala de Deus, e isso é que importa, é isso que nos traz direção, dá luz. Irmãos, aproveita enquanto a gente está na introdução, clica no aviãozinho aí e convida todo mundo que você conhece, bota no seu grupo da empresa, do trabalho, da sua célula, da sua igreja, do seu grupo de liderança. Irmão, não perca essa oportunidade, seja um evangelista digital. Esse programa, Papo Reto de Homens, é transmitido toda terça-feira, 10 horas da noite, no nosso canal da Igreja Batista Atitude, no YouTube. E também na nossa TV, Bem Mais TV. Corre para lá e assiste agora e convida todo mundo, que eu sei que vai ser bênção. Hoje nós temos aqui Yuri Saraiva, irmãozão aqui em Cristo aqui. Se apresenta um pouco, fala do seu trabalho missionário, do seu ministério, que depois a gente vai falar sobre o tema que a gente vai conversar aqui hoje, irmão. Meu nome é Yuri Saraiva, né? Eu faço parte do Biuan aqui na igreja, lidero a parte de missões dentro da juventude. Também sou auxiliar de pastor aqui na Igreja Batista Atitude, auxilio o pastor Efraim na Rede Amarela e tem sido uma bênção, o Senhor tem feito grandes coisas e para mim é uma honra estar aqui. Bom demais. Dando esse papo reto aqui, falando de homem para homem, de homem para família, né? E abordar esse tema de hoje que as tentações hoje na contemporaneidade, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Muito bom, obrigado por ter vindo, por ter disposto seu tempo. Pastor Efraim, obrigado por ceder, seu auxiliar, seu braço direito aqui na igreja, para dedicar um tempo para a gente, para nós. Eu estou aqui também com o professor Tiago Braga. Eu já filei umas aulas dele lá quando minha esposa era seminarista. Eu ia para lá e filava lá, eu ficava de olho lá nas aulas. Obrigado por ter vindo. Fala um pouco do seu ministério. Sei que você também tem umas questões também online que você sempre divulga. Fica à vontade aí, se apresenta aí para o nosso pessoal. Perfeito, muito bom a gente estar aqui. Meu nome é Tiago Braga, como o Rafa falou aqui, agradecendo esse convite. E o Yuri já antecipou o tema, a gente vai falar sobre tentações modernas. Dou aula no Seminário Querigma, agora no Querigma Online, na Uniatitude, conhecida aqui na igreja. Coordeno também a parte de teologia. Alguns conhecem como crente, fala crente. A gente tem um podcast diário que a gente faz aí, traz todo dia uma mensagem, uma palavra de Deus aí. Muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai ter bastante conteúdo atualizado, atual, em dia, mas sem negar a teologia, a sã doutrina, a palavra de Deus, ela que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. O tema de hoje já foi adiantado um pouco por aqui, que a gente vai falar sobre as tentações modernas. Será que a tentação mudou? Agora sofreu um upgrade, um update no sistema de tentação? Ou será que ela sempre foi a mesma, sempre caímos em tentações e ela só muda, às vezes, o endereço e o modus operandi? Eu, particularmente, acho o seguinte, o homem cai sempre na mesma coisa. São 3 probleminhas que as pessoas julgam problema, mas são pecados que sempre inclinam o homem para a queda. O diabo é muito repetitivo, ele não tem imaginação. Ele vai te derrubar da mesma maneira que derrubou os antepassados, meu irmão. Não tem muita novidade nisso. Fala para mim, Tiago, professor Tiago, me conta aqui, antigamente estava mais fácil ou era a mesma pegada? Tentação era a mesma coisa? Interessante que a história ela trabalha com rupturas e continuidades, né? Então os períodos não são findos e aí começa outra coisa. Você citou a questão de 3, né? Geralmente são barras, né? A pessoa fala barra de ouro, barra de saia. Eu escutava sempre isso. São João da Barra. São João da Barra. O texto de 2 Samuel 11 é interessante para essa perspectiva de tentações modernas, porque a gente, quando coloca a ideia de modernidade, pode trazer a ideia de que a gente sofre hoje coisas que os homens anteriores, os homens antepassados, enfim, não sofriam. O texto de 2 Samuel 11 começa, o autor aí de Samuel traz a introdução seguinte: no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi preferiu ficar. E a partir disso, Davi cai em tentação. Ou seja, a introdução tem o foco ali de dizer o seguinte: Davi, quando está no local onde não era para ele estar, o autor faz questão de destacar, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi decide ficar, né? A tentação, você pode não ser uma decisão sua, ser tentado, você pode não decidir, mas pecar é uma decisão sua. Pecar é uma decisão. É interessante ele tocar nesse ponto, que naquela época era comum os homens, os líderes, estarem no fronte da batalha. Talvez hoje, por questão dos homens estarem frouxos, porque hoje eles comandam batalhas por detrás de mesas. Eles não vão para o fronte da batalha, né? Hoje tem um nome que o pessoal costuma falar de um livro que eu já li, chamado Skin the Game. Os caras não vão, eles não estão no jogo, eles não estão ali no front. E Davi foi um exemplo vivo de que, meu irmão, se você não está no front da batalha, a derrota, a queda
é certa, é certa. Meu irmãozão, você que é mais atualizado com os jovens, tem um ministério voltado para a juventude aqui, é o mais jovem de todos aqui dessa mesa Pouca aqui. coisa, pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas Não vamos falar de números. eu não vou falar a minha idade, enfim. O pessoal hoje justifica as suas tentações, as suas provações por conta do conceito da pós-modernidade, da tecnologia facilitada, do acesso mais fácil. Como é que é a relação dos jovens hoje justificando, porque justificar é o perfil de qualquer camarada que é propenso à queda, né? Qual é a relação que eles justificam essa questão da tentação, da provação, comparando aos tempos anteriores? Porque na sua época não era assim, era mais fácil. Como é que é? Eu ouço muito isso, né? Que antigamente, na época de Abraão, de Davi, de Moisés, até na época do meu pai, que é crente, do meu avô, que é pastor, o cara fala, era mais fácil, não tinha internet, você não abriu o celular e via ali um monte de foto, um monte de coisa, né? Como a gente estava conversando aqui atrás, a janela de Davi ali que abre e ele vê algo. E aqui tem um celular, uma janela também. É só a gente tentar aplicar as coisas para a mesma proporção de hoje em dia. Eu ouço muito isso, o cara fala, hoje é mais difícil. Hoje as mulheres estão mais atiradas, antigamente não. Mas, cara, se você for perceber e entender que o comportamento de homem é o mesmo sempre, se você se comportar como um homem, dependente da cultura que você se encontra, você vai conseguir superar as tentações. Como ele falou, Davi estava no lugar errado na hora errada. Ele não estava fazendo o que ele tinha que fazer. Pra estar ali. Não era para ele estar ali. Aí o diabo foi e usou. Ele não é criativo. O diabo não tem o dom da criação. Ele só se repete. Né? Ele está sempre ali com as mesmas tentações, com as mesmas bandejinhas para a gente ali. E a gente que não percebe isso e acaba caindo nas mesmas coisas. Nas mesmas três barrinhas. Nas mesmas tentações, nas três barrinhas. E eu ouço muito isso do jovem. Hoje em dia é mais difícil. Antigamente era mais fácil. Hoje em dia tem muita coisa, muita tentação. Eu falei, não, cara. Meu pai não fez faculdade. Eu estou na faculdade e faculdade é festa direto, né? Guardado as devidas proporções da pandemia, mas tem um barzinho, tem isso, tem aquilo. Antigamente não. Não tinha tanto acesso à informação, não tinha esse mundo globalizado. Mas com certeza, se você for ver, pecado é pecado, seja há 1000 anos atrás, seja hoje, seja daqui a 1000 anos, até que Jesus volte, pecado vai continuar sendo pecado, né? Pecado não tem sinônimo. Né? Não pecado tem. É pecado. Professor, vou chamar de professor, não, Tiago, meu irmãozão. Tiago, melhor, né? Você Melhor, né? Senão fica mais velho, fica o ancião aqui da mesa, né? Ele falou uma coisa assim fantástica. Quando ele cita a questão do homem se posicionar, não importa hoje, eu entendo que hoje o ritmo é acelerado. Mas tem gente que já tem essa doença da síndrome do pensamento acelerado, excesso de informação, over-delivery e etc. Hoje, palavras que há um século atrás não se falava. Eu até entendo isso, mas quando ele falou o seguinte, o homem tem que se posicionar. O perfil de um cristão, ele é um produto do meio ou o meio do produto? É uma pergunta... Porque eu acredito que o homem tem que se posicionar. Quando ele se posiciona, mesmo num ambiente corrompido, ele faz a diferença. É claro que o meio influencia, né? Obviamente, sim, estamos aqui influenciando. potencializa, né? Perfeito, né? Potencializa. Mas, como você falou, quem assina embaixo sou eu. No ambiente da tentação que a gente falou, Davi está vulnerável. Perfeito, concordo. Mas o autor não justifica isso. Né? O autor só traz um pano de fundo histórico para apresentar o seguinte, como que um rei, segundo o coração de Deus... Segundo o coração de Deus. Porque a referência de... Interessante é o seguinte, Deus nunca quis a monarquia, porque a monarquia é a negação do governo dele. Mas uma vez que o povo decidiu a monarquia, Deus escolheu o rei. E o rei que Deus escolheu foi Davi. Então ele é o rei de acordo com o coração de Deus. Mas esse rei de acordo com o coração de Deus, a partir do momento que ele se disponibiliza para a vulnerabilidade, como ele citou ali, Davi estava no lugar errado na hora errada. Não eram para os reis estarem ali. Ele decidiu ficar ali. Mas o decidir ficar ali não implica em pecado. Certo? Implicou em tentação. Sim. Houve a assinatura. O mundo nos tenta, a carne nos tenta, o diabo nos tenta. Mas quem peca sou eu. Eu decido pecar. Né? O ambiente ajuda, então. Por isso que a palavra de Deus nos fala, fugir da aparência do mal. Foge da onde pode te levar à inclinação a uma queda, né? Por exemplo, se o celular te inclina para o mal, evita, meu irmão. Eu vi uma série hoje numa rede, eu não vou dar jabá porque não patrocina, né? Mas eu vi falando sobre isso aí, no final deu as recomendações, por paz, eu estava com a minha esposa, eu falei assim, eu já segui essas recomendações todas. Meu telefone... salvo raríssimas exceções em que eu designo, ele não faz barulho, não tem alerta, não tem notificação, não tem nada, absolutamente nada. Por quê? Primeiro, por conta da minha saúde mental, eu preciso estar onde eu estou, senão eu vou estar aqui com a cabeça lá. Imaginando o que está acontecendo. Entendeu? Imagina só, fulano postou, eu quero saber de fulano, estou aqui.
Isso tudo te dá uma sobrecarga de informações em que você perde seu centro, perde sua referência, seu conjunto de valores é altamente influenciáveis. Meu irmão, Lutero falava, né, que a gente é uma mula, a questão é quem monta, não é isso? Quem vai montar na gente. Então, realmente, o processo acelerado, a super informação, a quantidade de informações exageradas para todos nós podem potencializar, mas isso não justifica a sua queda. Você pode agora tomar medidas preventivas. Por exemplo, o que a gente podia falar sobre Davi, que ele estava fazendo lá? O que ele poderia fazer para ter evitado isso? Primeiramente, estar onde os reis deveriam estar, né? Seguir, obedecer, né? Tão simples, é tão simples, óbvio, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então Isso era aí. melhor ele estar na guerra, meu irmão. O lugar do rei é na guerra, né? Naquela época, o autor já começa ali, no tempo em que os reis iam pra guerra. Então, cara, se ele não estava na guerra, alguma coisa Já tá estava errada. errado, já estava errado. Então, no tempo em, cara, você tem que estar no lugar onde você tem que estar. E a tua mente tem que estar no lugar certo também. Eu entendo dessa maneira. A tua mente está aqui, você tem que estar no lugar certo. Em Deus, né? Romanos 12:2 fala, cara, renovação do nosso entendimento. A nossa mente está pautada naquilo que Deus está fazendo. Que o Senhor está fazendo algo sempre. O Espírito Santo está trabalhando em alguma coisa. Você está naquele ambiente, você está na tua faculdade, se você está na sua academia, se você está no trabalho, na tua família, seja onde for. Cara, Deus ele quer fazer algo ali. Né? E como ele falou, nós somos uma mula, quem vai montar em nós? Deus está fazendo algo naquele ambiente. Se você quer participar, você vai participar. Ou a favor de Deus, ou a favor do inimigo. Ou ele vai te usar para algo, ou Deus vai te usar para fazer junto com você algo. Então, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com o coração no lugar certo, para você poder participar e viver aquilo que Deus está fazendo no lugar. Então, para você estar com a mente no lugar certo também, e não estar aqui com o celular ali, pensando em muitas coisas, e viajando e se tornando vulnerável para as investidas do inimigo. Esse texto de Romanos que ele citou, interessante, que ele vai dizer, não vos conformeis, é tomar a forma do mundo, né? Não se coloque na mesma forma que ele está moldado. Ou seja, copo, você pega um formato de um copo, cara, o líquido que entra ali, o líquido assume a forma daquele copo. Perfeito. Então... Parece ser óbvio, né? Falou assim, primeiro óbvio, ele devia estar onde ele estava, como os reis deveriam estar. Parece ser óbvio. Vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você é homem de Deus, você é crente. Você sempre está onde você deveria estar mesmo? Está mesmo? Você está propenso a queda se você não tiver. Eu lembro de um culto que um pastor da nossa igreja, que amo demais, ele falou sobre isso de um tempo que ele andou afastado, um grande pastor, que começou as viagens, começou os benefícios da vida, e ele começou a não ir à igreja aos domingos. Sutilmente, ele não ia mais a culto nenhum. Até que um belo dia ele ficou esperando a esposa tomar a iniciativa que era dele, o papel dele. Olha só, olha a analogia em relação à questão do papel do rei. Ele falou assim, eu tenho que tomar essa iniciativa então. Ele falou assim, vamos pro culto hoje? Ela, vamos, e arrumou os filhos, e estava todo mundo pronto, e desde então nunca mais parou. Olha só como é que é sutil você sair desse centro, da direção, daquilo que Deus te levantou para ser. É sutil, é fácil. É fácil você pegar o seu celular e começa com alguma coisa leve, daqui a pouquinho vai pesando, vai pesando, vai pesando. Mas daqui a pouco você está cheio de lama, você já caiu e não sabe, você já está todo sujo, entendeu? Então, sempre foca. Onde os reis deveriam estar? Meu irmão, você é filho de Deus. Você tem que estar onde você deveria estar, onde Deus te elegeu para estar. Não esqueça nunca disso, porque se sair do centro da vontade de Deus, a queda é certa. A gente se preocupa, às vezes, em estar em lugar onde todas as pessoas determinam, né? Onde as pessoas querem que a gente esteja, no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Por que às vezes a gente quer ficar onde as pessoas querem? Será que essa necessidade de aceitação do homem, essa necessidade inerente? A origem da monarquia surge com isso, interessante, no povo de Deus, né? Porque você tem a teocracia, Deus governando, aí vem aquela frase da mamãe, que é tipo assim, você diz assim, mas eu quero ir para tal lugar, todo mundo vai estar lá, e a sua mãe diz assim, mas você não é todo mundo. Mas o povo de Deus quis ser todo mundo. Né? Quando chega para Samuel e reclamam com Samuel querendo a monarquia, querendo... Sim. Samuel até explica, se preocupa em explicar, olha só, mas esse rei vai onerar vocês com impostos. Vai ficar pesado. Mesmo assim eles quiseram isso. É o que a gente falou, Deus nunca foi favorável à monarquia, porque a monarquia é negar o governo de Deus. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Ele é o rei. E aí quando você nega essa soberania de Deus e aceita o governo do próprio homem, você fica vulnerável a isso, né? Puxando um pouquinho para a política, então todo governo totalitário nega a Deus sem sombra de dúvida nenhuma, né? Certamente. Dependente da nomenclatura técnica que exista, né? Decorrente que as pessoas botam um nomezinho bonito ou feio, enfim, todo totalitarismo, todo excesso de poder centralizado em um só ou em pouquíssimos, totalmente de contra Deus, né? Isso aí, meu irmão,
como é que a gente... Pegando um gancho aqui, Pega aí, vamos talvez o cara tá se perguntando, né? Você tá se perguntando, onde eu devo estar? Né? Qual é o meu Boa. lugar? Né? E eu refleti sobre isso aqui. Falei, cara, se você quer saber onde você deve estar, primeiro, você tem que ter um relacionamento com Deus. Tem que buscar um relacionamento profundo com Deus, porque só Deus sabe o nosso devido lugar. Senão a gente se move pela aprovação dos homens. O temor aos homens, não o temor a Deus. Porque quando a gente se move pela necessidade de aprovação, necessidade de ser reconhecido, de não ser, na roda dos amigos ali, não ser taxado disso ou daquilo, de não ser aplaudido, e de ser, às vezes, até meio que deixar de lado. Esse cara não, ele é o crente, ele é o... Não, deixa ele de lado. A necessidade do ser humano de fazer parte de um grupo, ela é latente, normal. muito latente, mas a gente tem que controlar isso e falar, Deus, qual é o meu lugar? Qual é o meu papel nesse lugar aqui? Para que a gente possa exercer. Isso só vem com o nosso relacionamento. A necessidade do homem de se relacionar é clara, tanto que ao ponto da criação, Deus ia todo dia ter com Adão. A necessidade de relacionar é até hoje. No entanto, que tem muitas pessoas que trabalham de segunda a sábado, chega sábado, vai para o barzinho e fica até domingo de noite para poder ir embora e fazer o mesmo ritmo. Por quê? Ela precisa daquele barzinho, daquela conversa, talvez 99% das vezes infrutífera, né? Mas estou aqui especulando, mas para quê? Para se relacionar. É bem verdade que nesse tempo de ruptura em que o homem se torna uma nova criatura, assim como Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, a gente passa por um período de deserto. Tu olha a sua volta, não tem ninguém. Tu fala assim, cara, tô sozinho, não tenho amigos. Bate aquela saudade. Mas eu falo assim, mas quando você sabe onde você está, sabe que foi Deus que te colocou ali, meu irmão, você sabe que isso vai passar. E aí Deus vai construir novos relacionamentos daqueles que Ele quer que você tenha. Então, irmão, fique tranquilo. Se você está se sentindo isolado no momento em que você está entendendo a vocação, o chamado de Deus, irmão, isso vai passar. A nossa necessidade grita por relacionamento, mas vai passar. Essas redes sociais, isso tudo que a gente faz é justamente explorando isso, né? A necessidade que a gente tem de se relacionar, Isso passa e Deus vai constituindo. Você falou que, por exemplo, era contra a vontade de Deus, a monarquia, mas Deus concedeu. O Deus decretivo, ele falou assim, tudo bem, então vai lá aprender essa lição para que isso fique para a eternidade. A gente aprendeu? Não, aí entra a continuidade. Né? Falamos de ruptura e falamos de continuidade. Pegando a dica nessa questão da tentação, só para não deixar de responder, claro. Mas interessante que você citou, né? O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. A gente pode fazer uma questão de um convite aqui. Quem gostaria de ser levado na marra para algum lugar? Ninguém. Ninguém gostaria de ser levado na marra. Ninguém, né? Ser levado na marra para o deserto, menos ainda. Poxa. Ser levado na marra para o deserto para ser tentado, aí fechou. Mas o texto diz que foi o Espírito que conduziu. Então, esse mesmo ambiente, a gente entendeu como você citou aqui. Independente do conceito de tentação, que Deus não tenta ninguém, né, e nem pode ser tentado, porque a tentação é aquela possibilidade de antecipação de alguma coisa, de algum desejo, e Deus tem tudo. Tudo que Ele desejar possuir, Ele possui. Então, a gente entender que Deus continua no controle e que o Espírito continua nos conduzindo. Absoluto controle. Absoluto controle. Em relação à continuidade, que você citou aí, né, falando de ruptura e falando de continuidade. Os homens continuam a mesma coisa. Ontem eu estava dando aula no Querigma Online, e aí falamos sobre o texto de Juízes, e há um ciclo vicioso dentro do texto de Juízes também. Né? O povo perde referência. O texto de Juízes começa exatamente isso, dizendo que Josué não fez aquilo que Moisés fez com ele. Moisés suscitou um sucessor. Moisés tinha Josué, mas Josué não tinha um outro Josué. Então, quando ele morre, perde essa referência. O que está acontecendo com a gente hoje, você pode colocar não na conta da modernidade ou da pós-modernidade, mas na atualidade, da natureza do homem, exatamente, que é a falta de referência, muitas vezes. Né? Os bons estão cansando e quando os bons cansam, os medíocres reinam. E a gente precisa perseverar, né? A gente não pode cansar, né? Tem que continuar insistindo e sendo... Quem não influencia, né, é influenciado. Isso é fato, né? Se você não é influenciador, você é influenciado. Agora, quem está te influenciando? Você pode estar recebendo uma boa influência, né? Algumas referências que nós tínhamos de gerações passadas era principalmente dos pais. Hoje existe uma ausência de figura paterna extrema. De materna também está existindo muito. Hoje os pais parecem que são só genitores. E aí você perde referência e busca em outro. Quem são suas referências? Qual o alvo que você quer alcançar? Né? Olha que profundidade que tem nisso. Nós vamos deixar o nosso legado, mas a gente tem que pegar a construção de alguém para poder saber de onde é o ponto A e o ponto B. O que para você é positivo? Tem muita gente que pega um ponto negativo. Eu me lembro de um menino, então você memória isso aqui agora, um menino que ele foi ser cuidado numa creche de uma igreja, de uma comunidade. Aí o pastor perguntou para ele, o que você quer ser? Ele, eu quero ser traficante.
Olha a referência que ele tinha essa referência. Passado alguns meses, a igreja pequena, o pastor que fazia a obra de lá, o pastor que ministrava e fazia a obra no sentido literal, de subir, né? E passados uns 3 meses, ele perguntou ao menino de novo, sempre tinha essa periodicidade. E o que você quer, Cirilo? Eu quero ser pastor e trabalhar em obra. Capacidade de influência, né? Olha a capacidade, meu irmão, você está influenciando. Você não tenha dúvida nisso, você está influenciando. Agora, você está influenciando de que forma? Positiva ou negativa? Vamos puxar agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso, vamos tentar justificar. É bem verdade que numa geração passada, vou nem falar na questão histórica, na geração passada, o homem para chegar de maquinar o pecado, precisa assim, estou maquinando, estou pensando, vou agora criar estratégia para executar e gerar a queda, tinha um processo que parece que hoje é muito mais rápido, né? Hoje você já pega o seu celular e você faz esses 3 estágios de uma vez só, né? Ou, dependendo do aplicativo, então, você faz fazendo 2 dedinhos ali, você já fez, já cometeu já o delito, já cometeu o pecado. Isso potencializa ou potencializa só quem nós somos? A juventude justifica suas falhas nisso? Eu acho que, como você falou, potencializa ainda mais a raiz do pecado adâmica, né? Da queda lá no jardim. Então, essas ferramentas, elas vão potencializar o homem carnal que nós somos. Então, esses aplicativos aí que com um dedo você já fez um encontro ali. Você já marcou tudo. Já marcou decidiu se quer casar, se quer namorar. Porque ali as pessoas estão propícias. A pessoa entrou naquela rede específica, os dois estão ali, estou propício para um encontro casual, um sexo casual e é isso. E ali o cara já pecou, só dele já precisa nem praticar, porque Jesus fala, antes na lei vocês pecavam quando cometiam de fato, agora não. Só de você pensar em fazer, você já pecou. Então, Jesus ele vai mais fundo. A gente acha Jesus, tem essa noção, Jesus, paz e amor, hippie, é um cara bom. Essa geração tem muito, Jesus é amor. Não, Jesus é fogo consumidor também, ele é justiça. Ele é o juiz, ele é aquele que vai vir com a espada da boca julgando as nações. Então, ele chega e fala, o pecado agora, irmão, entrou na sua mente, você já está pecando. Então, só de você estar ali, só de você baixar esse aplicativo e estar ali vulnerável, você já está pecando. O pecado, ele havendo consumado, gera morte. Consumado está sendo mais rápido. Eu estou falando isso por quê? Porque eu recebo essas coisas de homem. Eu recebo mesmo, meu irmão. Eu falo assim, não, só, meu irmão, até você conceber o ato, você passava alguns dias planejando e ainda tinha aquela questão assim, não faz. Hoje não, hoje é questão de segundos. Hoje as coisas são extremamente rápidas e alguns homens tentam justificar a sua queda nisso aí. O pecado começa no planejamento, né? Como você falou, né? Antes você tinha que conceber, hoje você pensou, já está pecando, você pensou, está pecando. Eu entendo que Deus quis nos ensinar o seguinte, olha só, você peca full time, meu irmão. Você peca full time. Se você pegar agora sua cabeça aí, meu irmão, ligar um cabo HDMI na TV ali, ó, bota o que passou até agora. Fala assim, só santo é o Senhor. Não tem, né? Vamos disponibilizar o histórico, né? Quem tá chegando no culto domingo fala assim, agora, se a gente pudesse agora, você colocar o seu telefone aqui na frente, abrir o histórico do seu telefone. E aí? Sem aquilo que você apagou, né? Sem a janela anônima que você abriu. Sobre essa questão de celular, te cortando aqui, Manda bala. Interessante essa questão prática. Às vezes a gente fica muito no céu, né? Sim. Então, questões práticas, como você citou, de repente você tem uma dificuldade maior com o celular, irmão, não leva o celular para o banheiro, não leva o celular para o ambiente onde você vai estar você sozinho com o celular. Trava, né? Bloqueia o celular porque você tem mais dificuldade. É claro que são paliativos, isso não resolve o problema. Porque alguém que citou assim, leva o celular, bota para tocar louvor lá. Um rapaz que citou assim, é impossível você cometer alguma coisa escutando Antônio Cirilo. Pô, Cirilo, aí. Se acontecer, você tem algum problema, né? Mas, seríssimo. Aí exatamente. Tá ouvindo. Exatamente. Então, são questões práticas, né? Mas assim, a gente sempre, você citou lá no início do programa aqui, a gente chama pecado de problema. Eu já estou com um probleminha ali. Né? Pecado é pecado. Pecado não é muito mais do que um problema, né? E aí você citou sobre Tiago, obviamente gosto muito de Tiago, né? Tiago, ele fala sobre o único aborto permitido por Deus, porque ele fala sobre a concupiscência que, se gerada, produz o pecado, concebe o pecado. Então a gente tem que abortar a concupiscência, que é a minha consciência começando a ficar corrompida, como você falou, trazendo para Davi, ou levando para Davi, como se fosse ele estava no lugar errado, ok, beleza, mas quando ele olhou para a janela, enxergou Betseba, opa, bem, tranquilo, voltou, sei lá, deixa para lá. É engraçado, né? Tem gente que ainda tenta botar a culpa na mulher, fala assim, o que ela estava fazendo ali fora? Pô, eu já ouvi isso.
Meu irmão, a mulher tava naqueles dias, daquela época não tinha essas coisas fáceis que tinha em farmácia, não. Ela tava tomando banho fora da sua casinha, porque ela tava naquele momento dela. Tinha alguém que tava certo, era ela. Se tinha alguém que tava ali quietinho, o maridão tava lá na guerra Exatamente. pro rei. Que culpa ela tem? Aí você fala assim hoje, aí puxa pra juventude que fala assim, cara, hoje é muita tentação, muita tentação. Antigamente não tinha esse volume alto das mulheres atiradas, mas tinha o domínio do homem. Exato. Ele era o rei, ele falou assim, olha, pega aquela ali, traz pra mim, meu irmão. Ai de tu se não for. Então, tinha autoridade, hoje tem o salto. As pessoas estão... Né, Greg Hill fala que, por exemplo, você vai pra uma academia, é ninho de pulgas. Elas se comem. Nossa. É interessante, Academia... é incrível isso. Entendeu? E olha que eu amo academia, mas a questão não é o local. São A as questão são as pessoas. pessoas. A questão é o fim. A questão é o seu objetivo. Uma vez, eu ainda era solteiro, treinava, só treinei com personal. Aí teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, falou assim, cara, por que você treina mal-humorado? Eu falei, não treino mal-humorado, eu treino sério. Não, você é mal-humorado. Eu falei, então eu sou mal-humorado, pronto. Porque eu ia lá fazer o meu, fechado, preocupado, e eu me conheço. Principalmente, entendeu? E eu não tinha um problema, Boa entendeu? frase, Nossa natureza é essa. Eu me Talvez conheço. falte isso pro ser humano, né? Irmão, Entender era onde eu ele vai. conversando com o personal, É isso. aplicava e ó... Entendeu? Tem que ser, tem que ser. Quando a gente se conhece e você não quebra galho de ninguém, por exemplo, você não pode chegar para alguém e falar assim, fulano matou ciclano. Aí você fala assim, não, a pessoa te sucumbiu, tirou, deu um cortezinho. Ou seja, você está tentando atenuar o que ela fez de mal. Quando você pega o nome pecado e tenta botar um nome bonitinho, tô com um probleminha, olha, a pessoa boa, mas ela só tem só um problema, ela mata as outras pessoas, enfim, só um problema. Não! Isso não é um problema, isso é um crime. É a mesma coisa que acontece com o pecado. Entendeu? A gente tem que ter clareza em quem nós somos, para onde nós somos inclinados e que, meu irmão, nada do que a gente tentar justificar, justifica. Correto? Vamos chegar agora numa fase de dicas, assim. Eu falei de umas aplicações que veio à memória de atendimento, de WhatsApp. Ontem eu falei isso no culto dos homens, meu irmão. Eu estou falando coisas aqui que eu recebo de WhatsApp de gente que fala, ó, fiz isso. Você olha, uau, uau. Eu imagino você com os jovens lá. O que você pode dar, meu irmão, de dicas experimentadas no aconselhamento, dicas práticas, teológicas, doutrinárias que seja, para que a gente possa não se auto-justificar por conta da tecnologia, por conta, não, as coisas estão mais fáceis, na sua época não era assim, para que a gente possa viver e vencer o pecado. Porque o nosso propósito estar aqui é esse, meu irmão, é vencer o mal, com a ajuda de Deus, claro, mas o que a gente pode falar para avançar nesse sentido? A gente está aqui para trazer a luz do pecado, mas não para acusar ninguém. A Com gente quer certeza. trazer cura a isso, sabe? E eu falo isso muito com os jovens. Cara, quando eu abordo o pecado, os temas que são duros, que ferem a gente, ferem a nossa natureza, mas é para trazer luz àquilo ali. Trazer uma vulnerabilidade para a pessoa se sentir à vontade de compartilhar e a gente tratar. Não dá para você tratar um câncer com band-aid. Você tem que ir ali e fazer o que tem que ser feito. E o Thiago falou algo interessante sobre o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. Tem que saber quem você é, saber quais são as suas fraquezas. Cara, onde é que eu sou propício à queda? Quais são aquelas concupiscências da minha carne? Porque nele é uma, em você é outra, em mim é outra, em você que está aí assistindo é outra. Então, cada um vai ter ali a sua tentação, o seu espinho na carne, que o próprio apóstolo Paulo tinha o dele. Então, cara, você precisa se conhecer, você precisa olhar mais para dentro. Essa tecnologia, a globalização, ela faz a gente olhar para o mundo inteiro, ver muitas coisas, está sempre ali, conteúdo, se enchendo de conteúdo, de muita coisa, a tua mente aceleradíssima, mas você não está olhando para dentro, tendo o autoconhecimento. Então, uma dica prática, cara, busque passar tempo consigo mesmo, busque passar tempo com Deus e, cara, se conheça. Que você se conhecendo, você vai fechar as brechas. Você vai fugir da aparência do mal. Você vai saber que, cara, eu sou propício a isso aqui. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, quando eu vou pra academia treinar, eu boto meu fone de ouvido e fico ouvindo um podcast cristão. Porque eu sei, cara, pra focar naquilo ali e faço o que eu tenho que fazer, fico ali 40 minutos, 50 no máximo e vou embora. Porque, cara, não é o lugar, é as pessoas em volta, é o ambiente. Então, cara, qual é o seu problema? É o seu olhar? É a sua audição que você ouve? É o que você está falando? Não sei. Mas você precisa se conhecer. Né? Se conhecer é a chave para a gente poder, a partir daí, aparar nossas arestas e fugir da aparência do mal e não nos conformar com esse mundo. Não olhar para o outro e falar,
todo mundo tá fazendo assim. Igual conversando com um amigo, ele falou, cara, eu vou comprar o meu TCC. Eu falei, que isso, irmão? Ele, mas cara, essa semana aí, Yuri, você não pecou, você não cometeu nenhum erro? Eu falei, com certeza, mas eu não posso me nivelar por baixo. Eu tenho que me nivelar por cima. Aí eu expliquei algumas coisas, eu como um bom advogado, fui lá na lei, artigo 307 do Código Penal é crime de falsificação de identidade. Tanto o cara que está vendendo quanto você que está comprando. Aí eu falei, o que você quer falar? Ele falou lá mais ou menos o TCC dele. Eu falei, então, já tem tudo pronto, ele já tem tantas páginas, era na metade do projeto dele. Então a preguiça dele, eu tô tão atarefado com outras coisas. Do mundo, né? A facilidade do mundo. Ele falou, melhor eu pagar alguém. Eu falei, você pode pagar alguém para poder digitar para você. Não é nem digitar, né? Tem um ghostwriter. Botar como as normas da ABNT. Você escreve ali, aí tá beleza. É alguém que vai fazer. Mas o conteúdo é dele. Mas o conteúdo é seu. Então a gente tem que se conhecer para poder fechar as arestas e fugir da aparência do mal. Tu falou algo que o brasileiro adora. O jeitinho brasileiro. Ô, coisa maldita, meu irmão. Uma vez eu estava conversando com um grande atleta do UFC, que foi a primeira vez que ele foi lá para fora do país. Isso tem assim, ele teve que trocar de passaporte várias vezes, de tantos carimbos que ele tem, de grande lutador que ele era, e ele falou assim, a primeira vez que eu pisei lá fora, falaram assim, sabe aquele jeitinho brasileiro? Esquece. Lá não tem esse rolo. Irmão, o pessoal quer dar jeitinho em tudo, quer dar jeitinho até para amortizar o peso do pecado. Pô, não é pecado, não. Não, é problema. Pois, né? Uma vez um pastor tomou uma blitz, foi lá e estava com o documento do carro atrasado. Aí o camarada tentou, graças a Deus isso tem mudado bastante. Ele falou assim, não. E aí ele não quis ceder, claro, e não cedeu. E aí o rapaz falou, não, você já está tudo errado, você está com o documento. Ele explicou sobre isso. Ele falou assim, olha só, não é porque eu estou com um erro que eu vou depravar para todos eles. Então eu reconheço meu erro, isso é para a nossa vida, olha só. Não é porque eu reconheço que eu sou pecador, que eu vou literalmente chutar o pau da barraca e falar assim, meu irmão, pecador sou, pecador estou, pecador serei, síndrome da Gabriela, né? Salvo pela graça, e vou nessa, meu irmão, não cai nessa pegadinha não, porque isso aí vai te levar para o inferno, isso é fake news, meu irmão. Vou te falar, esse negócio de super graça que vai te levar do jeito... Meu irmão, graça livre também, tá aí, Free Grace, tá bombando aí agora. Tá, eu esqueci a palavra. Hiper Grace, isso aí, né, também. Hipergraça, entendeu? Não, meu irmão, esse hipercalvinismo. Vai entrar em polêmica, vamos comentar besteira aí embaixo, vamos pular disso agora aqui. Vamos pra gente agora aqui. Você tem mais conteúdo teológico, doutrinário, para poder nos passar para os tempos modernos. Mudou, não mudou. A gente já chegou sobre esse aspecto. Justificativa não tem para o pecado. Então, o camarada ali falou, o que eu faço? Que dica você daria para aquele que chega ou que já chegou algumas vezes? Isso é uma questão prática, né? Ao invés no discipulado, uma questão bem prática também. Sim, sim. Questão de ex-namorada, né? Eita, e aí a pessoa Deus. falou, não, porque ela continua aqui. Eu virei e falei assim, Deus não fará por você aquilo que cabe a você fazer. Isso é muito simples, é uma frase pronta, a gente conhece isso, mas em que situação prática? Por exemplo, um contato no seu telefone. Quem tem que tirar você? Não vai aparecer nenhum anjo na sua casa, aí no seu telefone, entrar no seu telefone celular e vai excluir o contato que você que tem que excluir. Então, excluiria os nudes do seu WhatsApp. Irmão, o papo é reto, não posso ser hipócrita, então, né? Alguém pode falar assim, mas eu não... a culpa não foi minha de receber. Né? Em parte, depende, porque dependendo do ambiente onde você se encontra, onde você aceita participar do grupo, propósito. A chave, evangelho não são os fins, é propósito. Os fins jamais justificam os meios no evangelho. Então, propósito. Por que eu estou fazendo parte desse grupo? Qual o fundamento desse grupo? Qual a descrição desse grupo? Qual a ideia desse grupo? Para que eu estou aqui? Né? Então, desde o convite para cá, mas qual o objetivo? Você conversou comigo e falei, mas como é que funciona, Rafael? Mas qual o objetivo? Qual o propósito? Qual o propósito nisso? Clareza, então, né? Entender o que está acontecendo. E assim, o autoconhecimento, o homem, você pega desde Gênesis, Apocalipse, o homem é o mesmo, o personagem, a história vai alterando os personagens, mas a dificuldade, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é. O homem, no decorrer da história, que vai brincando de ser servo de Deus ou não. Né? Eita. Então a gente tem essa dificuldade, porque Deus não para de falar, Deus não deixa de ser fiel, Deus continua o mesmo. Se Deus continua o mesmo, se Satanás continua o mesmo, o problema talvez seja no homem, que deixou de ser o mesmo, né? Ou seja, essa referência de Deus, de depender de Deus. Se eu tenho mais facilidade para o erro, eu tenho mais facilidade para a aproximação com Deus também. O mesmo telefone que me leva para o pecado, me leva para a Bíblia, me leva para a palavra. Sim, quantas sim. versões você consegue aqui rapidamente abrir, né? Comparar versões, podcast que a gente estava falando aqui antes de entrar no ar aqui, milhões de situações que podem alimentar a nossa alma. Então, como falou, não é um ambiente, nunca foi um ambiente. Nunca foi um ambiente. Bom, eu acredito que, como você falou, do ambiente, do meio,
a gente não pode ser refém dos sentimentos. Como ele falou assim, ter clareza, seriedade. Qual o propósito? Qual o propósito de vir para cá? Não é sentimento, não é emocional, não é vontade, entendeu? Qual o propósito nisso? Você já se perguntou assim, qual o propósito de eu estar nesse relacionamento tão tóxico? De ser aceito, cara. Pô, sai dessa, irmão. Ah, qual o propósito de se manter? Estou falando de sair dessa num relacionamento que ainda não consumou no casamento. Se você está casado, meu irmão, pegar se esse trechinho vira. E falar que você autorizou. Já vou fazer logo esse corte aqui, olha só. Você está casado, meu irmão, se vira, se ajusta, entendeu? Deus vai dar uma saída aí, vocês vão chegar num consenso. Mas se ajusta. Agora, qual o propósito de você ter esses grupos? Eu me lembro, meu celular vive jogado em casa, minha mulher vê a hora que ela quiser, entendeu? Só brinca que senha de nada. camarada solteiro é só assim, senha de casado, ele tá... Tudo igual, E ela pega, ela liga, teve uma vez que ela acessou, nem aí. Mas em uma vez, eu tenho grupos de luta, grupos de outras coisas que eu faço parte de uma identidade. Eu sou peregrino desse mundo, estou nesse mundo, mas participo dele, como servo de Deus. Eu não vou me excluir do mundo. Então, teve um grupo lá que... E olha que eu tenho um grupo de esportes e tudo mais, que botaram um negócio lá, né? Sempre bota, né? Cara, por mais que você olhe assim, que eu não boto para fazer download automático de imagem nenhuma, eu tô falando isso para deixar dica para vocês. Mas você olha assim, pô, deve ser alguma posição maneira e tal, quando você vai baixar, não é. E aí, enfim, ela falou assim, poxa, olha só, tava aqui, e ela sabe uma tranquilidade. Eu falei, cara, esse grupo, ela, por que você tá nesse grupo então? Eu falei, pois é, faixa preta há 1 milhão de anos, assim, poxa, você é do meu grupão. Aí deu um tempo, voltei, deixei claro o meu propósito no grupo para a galera ponderar um pouquinho mais e a paz voltou a reinar. Não estou querendo dizer que voltou a ter, não vai ter crise, mas, poxa, pensa só, eu estou, de repente, num ambiente público, abro ali para poder ver uma notícia, se expõe. Te expõe ao ridículo, expõe o nome do Deus que você serve ao ridículo, por questões de você estar pertencendo a um grupo, meu irmão, olha só, o meu Deus é muito maior do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu me liberto disso a qualquer momento. E outras coisas simples demais de você fugir. Tem gente que fala assim, com um tom até de arrogância, não, eu não caio em pecado, mulher, não caio, homem não caio. Já está caindo em ser arrogante, ser prepotente, entendeu? A sua soberba vai te levar à ruína. Entendeu? A gente tem que saber aonde é que nós somos mais inclinados. A vaidade, de repente, você vê uma pessoa com overposting, postando demais em redes sociais, ela está com problema com a sua vaidade, com a sua identidade, ela não está muito clara quem ela é, qual o propósito dela. Compete a nós, como servos de Deus, ajudarmos, não arruiná-las. Então a gente tem que primeiro saber qual dessas 3 barras, né? Poder, né? A aparência ou a sexualidade que derruba muitos homens. Muito. Aliás, todos que falavam assim, isso não me derruba, já vi caindo. Entendeu? Quando o cara fala, isso é o diabo, fala assim, ô, beleza, facinho. Entendeu? Então a gente tem que saber onde nossa ferida, nosso calo dói mais, né? Um termo mais genérico aqui, para poder evitar. Entendeu? O que a gente está dando clareza aqui com o conteúdo é que nem mesmo sendo jovem, e o conteúdo e a época não justifica a sua queda, a minha queda, a nossa queda. Nós sabemos quem nós somos, mas também sabemos o Deus que servimos. Entendeu? Eu quero deixar essa dica aqui para você. E qual a recomendação que você dá final? Qual dica que você dá assim para fechar? Para os jovens, que você está mais direcionado aos jovens, né? Nós já não estamos sendo tão jovens, né? Eu poderia estar lá nos jovens. Enfim, você é jovem, ele é faixa etária aqui, ele está falando jovem. Black belt, pô, faixa preta. Então, para os jovens que você já tem um ministério, para aquele que você faz o evangelismo, qual papo reto, olha para a câmera e larga, meu irmão, para que eles sejam abençoados. Cara, senso de propósito, acho que é tudo na nossa vida, né? Se você não tiver senso de propósito, né, você não vai para lugar nenhum. Você vai ser movido por qualquer vento de doutrina, qualquer papo furado de amigo, aprovação de outras pessoas. Cara, busque o real propósito de Deus na tua vida. E onde eu vou buscar, Yuri? Cara, é no relacionamento com Deus, é aqui na palavra, não tem outro lugar. Aqui que você vai encontrar o que Deus tem para a tua vida e no relacionamento com Ele, cara. Então, busque o teu propósito. Porque quando você está com o teu propósito firme, alinhado em você, as pessoas vão falar, o mundo vai gritar, mas você vai falar, não, Deus falou isso comigo aqui, eu vou seguir, eu posso estar passando por um deserto, mas eu sei que isso vai passar, lá na frente eu vou seguir. Davi mesmo, ele é ungido rei com 15 anos, mais ou menos ali, 16 anos, e ali o que ele volta a fazer? O propósito dele, que era cuidar das ovelhas, e lá ele é preparado por Deus, e alguns anos depois ele tem uma manifestação pública, né, que é encontrar com um gigante, derrotar aquele gigante, e lá, 15 anos depois, 30 e poucos anos, ele assume o reinado de Israel todinho. Então, entre o propósito,
a promessa e o propósito, cara, você vai viver um processo. Mas quando você tem o senso de propósito, você consegue discernir o tempo e você viver cada estação de acordo com aquilo que Deus tem para você. Você não vai negociar. Princípios são inegociáveis. Você fala, cara, eu, por exemplo, estou noivo, não negocio isso, cara. Eu vou casar daqui a alguns meses. Eu não negocio. Tanto com ela, a gente foge da aparência do mal, a gente não fica em lugares sozinho, nós dois, por muito tempo, a gente não vacila, não dá brecha para o pecado, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, a gente tem um propósito firmado, que é construir uma família alicerçada em Deus e, cara, e influenciar e não ser influenciado. Essa é a verdade. Então, se você tem que descobrir a tua missão, o teu propósito, para a partir daí você não negociar com as tentações, com os pratos dos banquetes que vão aparecer para te desviar do caminho. Boa. Obrigado, meu irmão. Foi benção, hein? Top demais. Dica para os homens que estão aqui nos assistindo, para os jovens, não. Meu irmão, é um mestre, Tem menino de 16 anos que é mais homem do que muito quarentão aí, meu irmão. Você está com um propósito firme e claro. Tem muito homem aí que ainda tem idade de adolescente. E tem muito senhor de cabelo branco que é moleque. É uma pena, né? Então, ministerial, né? Manda para todos. Porque a questão espiritual não tem a ver com idade, não tem a ver com faixa etária. Isso é a questão do propósito, né? Então, é interessante o seguinte, você tem que compreender promessa e conquista. Tá? Eita. O que acontece entre o tempo da promessa e o tempo da conquista determina a sua conquista, ou seja, preparo. E citando Davi, que você colocou, Salmo 23, que é muito conhecido, gosto muito porque em manuscritos mais antigos o texto diz assim, o Senhor é meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Ou seja, Deus bastava para Davi, o problema é que Deus não basta mais para a gente, infelizmente. Né? A gente quer trocar Deus e aí fica complicado. Então, jamais troque aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Obrigado, meu irmão. Foi uma bênção aqui, foi muito abençoado. Espero que você também. A minha dica vai ser curtíssima aqui. Irmão, você está vendo a queda de Davi? Você quer copiar a queda dele? Você depois continua estudando sobre a vida de Davi, vê o profundo arrependimento que ele teve, as dores da alma que ele teve. E é claro que nós fomos muito abençoados com esse aprendizado. Mas o pecado gera uma dor profunda na alma, uma ferida que só Deus pode tratar. Ele foi arrependido, ele foi restaurado, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas essa ferida gerou uma marca muito profunda. Você quer essa marca para a sua vida mesmo? Pense nisso. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima. Um abraço.